E aí, galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, do Denilson aí, do jogo aberto aqui também, né, com a vitória ontem do Fluminense. Um jogo muito disputado, né, mano, uma batalha lá no Maracanã. Diversos expulsos aí, o Marinho expulso, Felipe Melo arranjando confusão. Vamos assistir aqui a reportagem e ver a opinião do Denilson aí, da Renata, sobre os lances polêmicos. Então, partiu, rapaziada. Com todo mundo junto, do que ficar como o Corinthians no primeiro tempo, que a gente não sabia se saia jogando ou se fazia bola longa. Então a gente aprendeu uma lição dura de ficar perto. Mas a vitória foi a desclassificação em si, ela já era muito dura e o placar de 3-0 chega a ser cruel. E com gol contra ainda de um cara que trabalha todo dia para poder, pela paixão que ele tem pelo futebol, foi um dia extremamente difícil. Aquela quinta-feira. Mas hoje acho que a equipe conseguiu responder bem. Aprendeu e foi um jogo dos que eu mais gostei do time, por tudo que envolveu essa partida. E um grande time, um grande homem, são aquelas pessoas que, nos momentos de baixa, sabem se fortalecer em vez de largar e esmorecer. Como eu falei, eu não me preocupo muito com performance. Acho que o mais importante é levar o Fluminense a ser campeão, a vencer seus jogos. Como eu falei, é uma pena realmente na quinta-feira a gente não ter feito o que a gente tinha combinado para fazer. O Corinthians mereceu pela partida que fez. Como eu falei, agora tratando, a gente tem que cuidar do Brasileirão. Quem sabe? Como eu falei, vamos jogo a jogo, faltam 11 jogos e a gente tem que vencer os 11. Olha, todos os jogos nosso time joga do mesmo jeito, sabe? E claro que contra o Flamengo tem um sabor especial a vitória. Então, mas independente do adversário, a gente tenta sair jogando, corre o risco, sim, mas o nosso time treina para isso, né? Graças ao Diniz aí que vem fazendo um trabalho diferenciado. Então a gente está preparado aí e é muito importante para nós ter essa confiança do professor quando a gente tenta sair jogando. Primeiro, uma derrota que a equipe lutou, se entregou em todos os aspectos, em todos os sentidos, criou oportunidades. Foi uma equipe vibrante em campo, querendo o resultado do início ao final da partida. E é natural que tenha buscado com intensidade, como sempre vem acontecendo. Eu acho que nós não nos omitimos em momento nenhum. Nós queríamos realmente fazermos esse resultado que seria muito importante, anterior a essa parada, né, que nós teremos agora. E, infelizmente, enfrentamos um adversário que se aproveitou muito bem, que fez o resultado, construiu o seu resultado, né? Um jogo bem equilibrado, um jogo bem disputado. Eu acredito que tenhamos tido talvez muito mais oportunidades de definirmos a sorte do jogo. Mas nós temos que respeitar nossas derrotas e entendemos que com elas também nós precisamos crescer. O Dorival, ele é tranquilo quando ganha e quando perde, né, mano? Impressionante o nível de entrevista dele, é muito parecido nas duas situações, né? Ele não é um cara que chega todo arrogante depois que ganha, e depois quando perde ele também não chega todo pra baixo, né? Ele mantém o mesmo padrão, isso é legal de ver no Dorival. Analisar é o que o meu time fez em campo. Acho que a gente criou inúmeras oportunidades para poder ganhar o jogo. Infelizmente não conseguimos concretizá-la. Jogamos contra um time muito qualificado, um time que vem demonstrando uma maneira de jogar bonita e diferente de todos os outros. Mas mesmo assim tomamos o gol de maneiras diferentes. Não sei se foi pênalti ou não, uma batida de falta rápido. Acho que no modo geral perder dessa forma ainda mostra muita capacidade, muita força no nosso time. Foram inúmeras oportunidades. Infelizmente é ruim, é chato você perder a invencibilidade. Quem joga para o Flamengo luta sempre por ganhar, mas agora é dar continuidade no último terço do campeonato. Série B. Enfim, rapaziada, essa foi a reportagem aqui do jogo aberto. Deixa eu passar aqui para a parte onde o Denilson fala mais, aí o Denilson e a Renata falam mais sobre esse clássico.
Aqui, ó, já achei. Bora assistir. O Cuca com muita dificuldade em fazer esse time jogar novamente bem da forma que ele jogou naquela primeira passagem dele. E o Galo, quando fica sem o Hulk, como foi contra o Avaí, pior ainda, né? Agora vamos falar de um clássico quente, um Fla-Flu de arrepiar nas reclamações, na arbitragem, nas chances, na vontade. E o Fluminense ganhou outra vez, hein? 2-1 pro time do Diniz. Olha que bonita a festa da torcida do Flamengo também, mas não foi suficiente para a vitória do Mengão. Aqui agora. Nas arquibancadas era fácil ver a maioria vermelha e preta. Classificados para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, os flamenguistas provocaram os tricolores. O clássico começou brigado. David Braz foi expulso aos 5 minutos, sem sequer entrar em campo. Mano, o David Braz é maluco da cabeça também, né, cara? O David Braz... Não, e ontem o dedinho desse juiz tava coçando, filho. Na moral, ontem ele chegou com o dedinho coçando pra dar vermelho e amarelo pra geral, cara. Na moral. 2 reclamações, 2 amarelos e chuveiro mais cedo, direto do banco de reservas. Eu tô sendo perseguido pelo Rafael Claus por uma coisa que eu sei já exatamente o que é. Há 7 anos atrás, exatamente 7 anos atrás, um jogo quando eu atuava no Santos, Corinthians e Santos, eu fui expulso porque um amigo dele, que é ex-árbitro, ele me expulsou achando que fui eu que cometi um pênalti. Naquela ocasião, quem cometeu o pênalti foi um companheiro de equipe. Ele colocou na súmula que me expulsou para outra ocasião, que eu tinha ofendido, enfim. Consegui provar que não fui expulso por conta disso. E aí, no ano seguinte, o Rafael Claus chegou a falar para mim que eu tinha prejudicado a carreira do amigo dele. Dentro das 4 linhas, os tricolores criaram a primeira chance. Teoria da conspiração aqui do David Braz. Cano passou perto. André levou mais perigo. Já o lado rubro-negro foi mais ofensivo. Thiago Maia arrancou suspiros. Pedro deixou a Arrascaeta na cara do gol. Fábio salvou com o pé. Na jogada trabalhada, Gabi serviu de letra. João Gomes desperdiçou. O lance mais importante da primeira etapa aconteceu aos 40 minutos. Matheus Martins recebeu livre, bateu sem força. Santos deu rebote e na dividida com Cano, a arbitragem marcou pênalti. Ganso foi para a bola e com categoria abriu o placar. 1-0 Fluminense. Eu não me preocupo muito com performance. Acho que o mais importante é levar o Fluminense a ser campeão, a vencer seus jogos. No início do segundo tempo, a pressão foi vermelha e preta. No mergulho de Léo Pereira, Fábio foi salva-vidas tricolor. O goleiro travou um duelo particular com Arrascaeta, com bonitas defesas. Não era dia do uruguaio. De cabeça, o camisa 14 ainda mandou para fora, pelo lado esquerdo e depois pelo direito. E quando o time de Dorival parecia mais próximo do empate, foi a equipe de Fernando Diniz que surpreendeu. Em cobrança de falta rápida, a bola viaja pela zaga rubro-negra até Natan completar de cabeça para fazer 2-0. A resposta não demorou. Everton Ribeiro cruzou na área, Cebolinha escorou e Gabigol chegou para diminuir. 2-1. Nos minutos finais, as emoções aumentaram. Após falta dura de Marinho e Ganso e muito empurra-purra, 4 jogadores foram expulsos. Marinho e Cebolinha pelo Fla, Manuel e Caio Paulista pelo Flu. Muito louco isso aqui. Não sou qualificado para mencionar qualquer tipo de erro ou acerto. Acho que cabe às pessoas qualificadas analisarem da melhor maneira possível. Cabe ao Claus fazer a análise dele, a autoanálise e evoluir ou não. Com mais espaço, o Vitor Hugo ainda teve as... Evoluir ou não, foi sacanagem, né? Tipo, o Davi Luiz tomando muito cuidado com o que ele tá falando, né? Falou nada com nada ali, só pra sair pela tangente, só pra não se comprometer ali, né? Chance de empate pelo Fla. William Bigode poderia ter aumentado pelo Flu. Fim de jogo, Fluminense 2, Flamengo 1. O clássico, que começou em clima melhor para os rubro-negros, terminou com festa tricolor. Com a vitória,
o Flu assume a vice-liderança de forma momentânea e continua a caça ao líder Palmeiras, tornando mais difícil as chances de título do Fla. Acho que foi uma vitória justa sobre um grande rival. Muito bem treinado por um cara que eu admiro demais, que é o Dorival Júnior. A diferença do Palmeiras é que a gente não tem que pensar muito no Palmeiras. O Fluminense tem que fazer o campeonato dele. Tem que procurar se dedicar como se dedicou hoje para o jogo. A derrota tem um gosto amargo para o Fla, que vinha de uma invencibilidade de 19 jogos. Além disso, com a formação que foi a campo neste domingo, o rubro-negro não havia perdido. Nós não abrimos mão em momento nenhum do campeonato. Infelizmente, pode ser que nos afastemos ainda um pouco mais em razão do resultado de hoje. É uma realidade. Nós vamos sempre entrar em campo com um espírito único de vitórias. Olha, se em algum momento o Flamengo abriu mão do campeonato, até pode-se falar nisso, mas ontem com o time todo titular queria ganhar o Clássico, foi para cima, criou oportunidades. Então falar que o Flamengo se poupou, não, queria ganhar o Clássico e queria fazer alguma coisa no campeonato. Só que viu um Fluminense com menos chances, mas que foi eficiente. Primeiro numa penalidade que, na minha opinião, eu não daria esse pênalti, mas respeito também. Acho que o Léo Pereira não comete a penalidade, é a minha opinião. Mas, enfim, marcado pelo Klaus, que está sendo muito criticado, está sendo acabado pela torcida do Flamengo na internet, impressionante. E a gente vê depois o Paulo Henrique Ganso muito bem na cobrança, tem que exaltar isso. Ele passa por um momento excepcional, a gente vem falando. E aqui nós dissemos no programa, não adianta agora criticar o Fluminense porque foi eliminado pela Copa do Brasil, já que o ano inteiro, na temporada toda, a gente vem falando dessa equipe, principalmente depois que o Diniz entrou, esse futebol bonito. E aí o Fluminense vai no segundo tempo, define com o Natan o placar, o Flamengo até desconta, mas o que mais pegou foi a questão da arbitragem mesmo, porque, na minha opinião, eu não entendo como é que o Manuel foi expulso e não o Felipe Melo. Revi várias vezes esse lance e não consigo entender. Aí quando o VAR chama, eu pensei, bom, agora ele vai retificar, vai mudar a decisão. Não, foi para expulsar o Cebolinha e o Caio Paulista também, que até teve cabeçada, e o cara tomou uma cabeçada e queria que o cara reagisse, não reagisse. Eu não entendi nada. Essa arbitragem, para mim, de um cara que vai para a Copa do Mundo, que tem um currículo excepcional como o Klaus, eu não acho que ele foi bem no jogo, não pelo resultado, mas pela conduta mesmo. E o jogo foi bom. O jogo foi excelente. O jogo foi bom. Uma pena a gente ter tido essa confusão durante o jogo, porque é um jogo, a gente falava aqui, já imaginava como seria a partida na sexta-feira, porque são dois times que gostam de ter a bola, que se expõem bastante. O Flamengo acho que ainda mais equilibrado no sistema defensivo, o Fluminense ainda continua correndo risco no sistema defensivo com a saída de bola. O Fábio fez uma das melhores partidas dele com a camisa do Fluminense, foi muito importante nessa vitória, e uma vitória que dá a tranquilidade para continuar trabalhando, depois de uma eliminação. E da forma que foi, né? Porque o Fluminense vencia por 2-0, cede o empate na Copa do Brasil, aí vem para São Paulo, acaba sendo eliminado. 2-1, né? Não jogando bem, teve algumas ausências, na minha opinião, a principal delas, o André, que é um jogadorzaço nesse meio de campo, faz a diferença no meio de campo do Fluminense. E foi um jogo lá e cá. Os dois times queriam a vitória, os dois times estavam gostando de ter a bola, e aí vem essas interferências da arbitragem que mascaram um pouco o que foi a qualidade do jogo. Por exemplo, me chama a atenção que foi um jogo muito abaixo do Pedro, que normalmente é o protagonista, e apareceu muito pouco na partida. Mas de resto, por exemplo, a Arrascaeta teve 3, 4 oportunidades no jogo, poderia ter feito gol. E a gente vê também que as duas equipes trabalharam bem a seu modo. Eu achei o Fluminense esperando um pouco mais, o Flamengo partindo para o ataque, tomando a iniciativa do jogo, e principalmente depois que tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo, não é? O jogo estava 0-0, e aí acabou ficando em desvantagem no placar, voltou para a segunda etapa, aí as modificações foram feitas, as tradicionais, e a gente vê o Marinho também ali que provocou e tudo mais, foi expulso, e isso acaba fazendo uma diferença, não é? Aí para o Flamengo no final ficou complicado para empatar o jogo mesmo, o Fluminense se segurou, e agora fica sem zagueiro para a próxima, porque o David Braz foi expulso no banco. No comecinho do jogo. No comecinho do jogo, com 5 minutos do primeiro tempo. E aí depois perde o Manuel também. Tá sem zagueiro para jogar ao lado do Nino, né, na próxima partida. E chama atenção a declaração do David Braz, né, pós o jogo, né, do relacionamento dele com o Klaus. Posso falar uma coisa? Só vou dizer um negócio. Agora eu vou falar como torcedora. Sim.
Quando o Rodinei foi expulso aquela vez, que o Inter brigava pelo título com o Flamengo, todo mundo, torcedora, tá falando mal da arbitragem. Agora, a banca paga, a banca cobra, não é assim? Então, agora é o Flamengo que tá chorando por causa da arbitragem do Klaus. Eu achei bem interessante essa declaração dele, de há muitos anos ter um problema, que ele tá marcado. Eu não consigo acreditar muito nessa resenha do David Braz, mas... Foi jogador, passou a sua vida praticamente mais da metade dela só fazendo isso. Você sabe que relacionamento de árbitro e jogador, só quem pode falar é quem tá ali. Então... a gente vê o jogo e pode até concluir, mas certeza quem tem é quem vive ali dentro do campo. É que ele resgatou um negócio de tantos anos, né? Achei bem estranha a declaração dele, mas enfim, como você falou... Só quem está lá dentro, né, até nas análises dos jogos, dos treinamentos, como a gente não está todos os dias vendo os treinos, e o que o treinador pensa, a gente vai opinando em cima do que a gente vai assistindo das partidas. Tem algumas coisas que a gente sabe, por exemplo, Daronco e Hulk, a gente sabe nitidamente que tem uma rusga entre os dois. Já foi até comprovado. Agora, deve ter muitas que ninguém fala, que fica por isso mesmo, e faz parte do espetáculo também, não é? Olha só... Você já... Enfim, rapaziada, é isso aqui, cara. Esse pênaltizinho ali pro Fluminense eu achei meio esquisito, cara, pra te falar a verdade. Eu não consegui entender nada onde que foi pênalti ali. Eu concordo com a Renata aqui, cara. Eu não entendi nada daquele lance. Assim, eu não vi pênalti ali não, cara. Eu não consegui ver, achar, tipo... Eu não entendi se foi pênalti do Léo Pereira ou se foi do Santos, porque o Santos tomou uma cabeçada ali, parece que ele tava indo só na bola, né? Foi meio estranho. Depois ali também teve outro lance que aí pro Fluminense, aí eu achei pênalti, mas que o juiz não marcou, né? Teve essas expulsões malucas aí, essas confusões ali que eu acho que é que o Klaus deve ter chegado sem paciência nenhuma ontem pra esse jogo, né? Ele chegou querendo tacar o dane-se ali, vou expulsar quem me incomodar e é nóis. E aí já começou o jogo expulsando o David Braz lá, de graça, né? Toma ali um amarelinho, um vermelhinho de graça. E aí depois, cara, aí fez a festa, né? Aproveitou o Marinho lá, aproveitou o Manuel. Cara, eu achei desnecessário. Até aquela expulsão lá do Caio Paulista e do Cebolinha, eu pensei, pô, ele vai mandar um amarelo pra cada um ali. Tá tranquilo, né? Expulsou os dois também. Então, assim, uma doideira do caramba. A arbitragem realmente, rapaziada, são muitos lances muito esquisitos em diversos jogos, cara. Não é só um jogo ou outro, não, mano. Todo jogo tem confusão, tem problema. E eu sinceramente, não acho que esteja um lado que seja desfavorecido e outro favorecido. Todos os lados sempre estão sendo desfavorecidos, entendeu? Porque, cara... É ruim em todos os aspectos, todos os lados, pra todos os times. A arbitragem é ruim, é injusta, né? Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. E é nóis, tamo junto, valeu e até o próximo.